só tu és Jesus. Graça e paz, shalom, meus amados, meus queridos, que o Senhor, o nosso Deus, possa realmente ser tudo para nós, né? Nós, mais uma vez, nessa viração do dia, mais uma vez, durante esse nosso devocional, nós possamos estar com os nossos olhos e ouvidos voltados para o céu, voltado para o alto, voltado para aquele que nos é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, né? Eu não sei se vocês repararam, mas esses dias as noites estão lindas, né? A lua está cheia, o seu brilho tem chamado a atenção e nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, vemos a lua, e sabemos que existe uma promessa de Deus para cada um de nós. Assim como Deus prometeu para Abraão, Deus também consolida a sua promessa a cada um de nós. Quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para a eternidade. Quando nós sabemos que a eternidade é uma dádiva, é uma promessa, é uma bênção que o Senhor tem para cada um de nós. E nós cremos no plano de salvação, no plano de redenção de Deus para com a humanidade, nós nos apropriamos de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Por muitas vezes nós temos dificuldades de compreendermos que nós temos direitos de recebermos bênçãos nesta vida, de colhermos frutos, de sermos grandiosamente abençoados por Deus. Muito se fala, muito se falou na antiguidade, numa teologia, em que Deus era o Deus que prometia o destino eterno, mas que nesta vida nós teríamos que sofrer, assim como Jesus sofreu, assim como os discípulos, os apóstolos, sofreram nos primórdios da igreja. Porém, quando nós estamos imersos na palavra de Deus, vivendo pela presença, nos motivando pela glória que vem do céu sobre as nossas vidas, nós compreendemos que nós temos legitimidade, como filhos de Deus que somos, para recebermos bênçãos nessa vida. Então, quando nós transicionamos a nossa mente, quando nós mudamos a nossa forma de pensar e refletimos sobre o que Deus é e o que Deus representa nas nossas vidas, nós começamos a lutar por aquilo que temos direito. E nós precisamos lutar para que nós possamos exercer tudo aquilo que Deus nos comissionou. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para aquilo que Deus nos ensina através das alianças que Ele tem firmado com os homens através dos séculos, através da história. E todas as alianças que Deus fez com o homem é para que o homem pudesse compreender que existe um destino para que ele, o homem, possa exercitar governo, domínio e autoridade. Quando nós compreendemos a magnitude disso tudo, nós nos tornamos apropriados e próprios para podermos receber o que Deus tem de melhor para a vida de cada um de nós, para que nós possamos governar, para que nós possamos dominar, para que nós possamos exercitar a nossa autoridade. Então, o mundo não nos domina, o mundo não nos governa, o mundo não nos impõe nada. Quem tem autoridade para governar e para dominar somos nós, através da palavra profética, através da fé, através da ousadia, através do desprendimento de vivermos pautados em busca do amor a Deus, amor pela presença de Deus, amor
para podermos viver a glória que se manifesta de Deus na vida de cada um de nós. Nós não seríamos nada sem as promessas de Deus, sem os propósitos de Deus para as nossas vidas e sem a presença de Deus. Então, sob toda e qualquer situação e circunstância que você esteja vivendo ou esteja passando, lembre-se, existem 3 coisas na sua vida que você precisa sempre se lembrar e nunca se esquecer. A primeira é que Deus tem propósitos para você. Os propósitos de Deus para você te levarão a lugares incríveis, a destinos de bênção e de conquista. Os projetos de Deus também te levarão, e a presença de Deus é aquilo que testifica para que você possa viver amparado por aquele que te suporta, por aquele que te dá a patente, por aquele que te legitima, por aquele que lhe instrui. Bem, queria saudar as pessoas que estão conosco, né? Para que a gente possa viver, né? Juntos, vivendo este amor fraternal, que você possa se sentir à vontade na nossa live. Gostaria que, enquanto eu vou saudando as pessoas, você que tem um testemunho para nos contar sobre este tema que nós estamos vivendo, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Se você está passando por algo, também compartilhe conosco. A nossa live é interativa e nós precisamos estarmos unidos, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas bênçãos, seja nos testemunhos, nós precisamos estar fortes, né? Queria saudar aqui a Deise Cardia, a Patrícia Marques. Deus abençoe vocês, Patrícia e Deise. Deus possa prosperar os seus caminhos. A Beth Monson também chegou, né? Deus abençoe você, Beth. Deus abençoe sua vida. Deus possa abençoar você poderosamente. Dona Lenice, o Nelson também chegaram. Deus os abençoe poderosamente, Dona Lenice, o Nelson. Esse lar seja abençoado, edificado pela palavra. Amém? Dona Ana Maria Bolsoni, Deus abençoe a senhora, Dona Ana Maria. Deus possa prosperar os seus caminhos. A Márcia Leme, o Odair, a pequena Sara, todos também já conosco lá de São Manuel. Deus os abençoe poderosamente. A Dona Vera Mota, que a graça do Senhor possa invadir sua vida, sua casa e estabelecer destinos proféticos sobre a senhora, em nome de Jesus. Amém? A Janaína também conosco. Deus abençoe você, Janaína. Deus abençoe sua casa. A Isabel conosco também. Deus abençoe você, Isabel. Deus possa lhe abençoar poderosamente. Nosso querido Mylon Carvalho também chegou. Deus abençoe você, Mylon. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe o fruto do seu trabalho, das suas mãos. Abram-se as portas sobre a sua vida e que o sobrenatural se manifeste. Amém? O Pedro Pissarra também conosco. Deus abençoe você, Pedro, nosso grande amigo lá de Pitangueiras, minha cidade natal. Que Deus os abençoe nessa cidade que eu amo tanto. Amém? A Rosângela Zorzeto, Deus abençoe você, lá de Mogi Guaçu. Deus os abençoe poderosamente. Amém? A Beth está dizendo algo importante aqui. Está dizendo o seguinte: hoje estou tão desanimada, essa semana está uma prova de fogo, tantas incertezas. Amém, Beth. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso também, né, as incertezas que geram ansiedades, né, o medo das dificuldades do futuro. Mas eu acredito que nós vamos estar hoje recebendo uma graça de Deus, Beth, e todas as suas incertezas, todas as suas angústias serão amparadas pelo nome do Senhor. O Espírito Santo vai falar conosco esta noite. Amém? Patrícia está dizendo: gostaria muito que eu conseguisse desatar esse nó, pastor.
está bem difícil. Amém? Se existe o nó, é porque o nó pode ser desfeito, né? Então, vamos estar orando e fazendo com que as coisas possam acontecer. Bem? A Patrícia está nos dizendo, segunda vez que tem que enviar documentos e não consigo obter respostas. Todo nível de problema jurídico, todo nível de problema cartorário, em nome de Jesus, cairá por terra e nós veremos a obra do Senhor, o milagre se manifestando em nome de Jesus. Amém? A Isabel está dizendo, pastor, gostaria que orassem por mim. Ontem estava com o rosto inchado, talvez sequela do Covid. Fui ao médico ontem e amanhã tenho que ir em outro. Por isso, minha ausência estes dias. Amém. Isabel, vamos compreender algo, né? O Covid, quando a gente toma muitos remédios, e esses remédios, alguns deles incluem o corticoide, nós podemos ter problemas renais decorrente disso, né? Os rins podem sofrer alguma influência. Então, a primeira coisa que eu queria lhe perguntar, é que você precisa ter consciência, é necessário beber muita água. Então, hidrate-se muito bem, viva muito bem, e eu tenho certeza que em nome de Jesus, você estará livre, liberta, curado, e todo esse inchaço vai ser apenas uma retenção de líquido passageira que você poderá viver um grande testemunho, porque Deus vai te livrar. Bem? A Deise Cardia está dizendo o seguinte, agradeço pelas lives que têm trazido refrigério para a minha alma, para mim e para o meu lar, e para a minha família. Obrigado, Deus, através do pastor, que tem nos deixado mais seguros e felizes. Amém, Deise. Eu queria compartilhar com vocês algo que para mim também é um grande privilégio. É um grande privilégio podermos estar juntos, né? É motivador para mim, a cada dia, estar também mergulhado, imerso num devocional, porque para que eu possa estar refletindo com vocês, eu reflito primeiro, eu avalio primeiro, eu faço as minhas orações primeiro, e aí tudo se engrena para que a gente juntos possa estar vencendo esta fase tão difícil. Dias difíceis nós teremos, dias bons nós também teremos, mas nós precisamos saber que assim como o sol está sobre as nuvens todos os dias, é Deus nas nossas vidas. No dia bom ou no dia ruim, nós sempre teremos Deus. Nós sempre teremos a proteção de Deus. E eu creio que tudo que Deus tem preparado para cada um de nós é para que nós possamos viver os processos que Ele tem para as nossas vidas. Hoje, nós vamos estar falando sobre a impaciência. A impaciência que rouba destinos. A impaciência que muitos de nós têm, desenvolve e sequer tem noção que ela pode estar nos prejudicando. A impaciência tem roubado a vitalidade de muitas pessoas. Nós estamos falando sobre a nossa questão de combatermos a ansiedade. E nós temos vivido um combate à ansiedade, tentando trazer à existência um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos as nossas emoções, quando nós conhecemos os nossos sentimentos, quando nós começamos a compreender quais são as emoções positivas, quais são as emoções negativas, o que é que nos traz motivação, o que é que nos traz desânimo, o que nos faz parar para pensar, o que nos faz pensar em retroceder, em desistir. Nós estamos desenvolvendo os princípios de inteligência emocional nas nossas vidas. Augusto Cury, ele diz uma frase que é assim:
se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Augusto Cury, um pensador, Augusto Cury, um médico, um psiquiatra, ele traz à existência, através dessa frase, uma grande verdade. As nossas emoções nos aprisionam, os nossos sentimentos nos traumatizam. E quando nós olhamos para dentro de nós e desenvolvemos a inteligência emocional, nós começamos a buscar por cura, por libertação, por domínio. Voltamos. Eu peço desculpas. Semanalmente o Windows ele tem atualizado os drives do computador e toda vez que ele atualiza os drivers começa a dar esse bug de travar as lives, né? Eu vou ter que tomar alguma atitude, né? Chamar o Bill Gates aqui, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, como eu vinha dizendo para vocês, olhem só, Augusto Cury disse, se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Quando nós compreendemos a magnitude disso, nós compreendemos que nós temos dentro de nós uma força interna tão grande, uma força que pode trazer à existência coisas tremendas das nossas vidas. Olhem, quando nós compreendemos que precisamos buscar dentro de nós cura, dentro de nós libertação, dentro de nós restauração para os nossos sentimentos, nós começamos a trabalhar os níveis de conquistas emocionais nas nossas vidas. Por muitas vezes a gente é desistido, por muitas vezes nós pensamos em desistir, porque nós não sabemos conduzir as nossas emoções, os nossos sentimentos. A ansiedade, ela se desenvolve exatamente diante deste cenário, diante desse contexto, diante deste panorama em que a pessoa não consegue lidar com os seus sentimentos, principalmente muitas vezes com as suas raízes de amargura, não consegue ter uma vida emocional saudável e ela compromete as suas ações, as suas atitudes, tendo desta forma uma conduta distorcida, uma conduta que muitas vezes nos levam a fazer algo que por muitas vezes nós não queríamos. Muitas vezes nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de ansiedade, nos nossos momentos de preocupação, nós fazemos algo que nós não faríamos se estivéssemos com as nossas emoções controladas. Então, meu querido, nós estamos caminhando nesse desenvolvimento emocional para as nossas vidas e eu queria que você pudesse a cada instante dar mais um passo para se autoconhecer. Se autoconhecer nos seus níveis emocionais, se autoconhecer nos seus dias ruins, se autoconhecer quando você precisa fechar a boca e ficar calado, quando você precisa falar para não explodir, e que você possa compreender que na vida todas as coisas têm solução. Todas as coisas têm solução, desde que nós tenhamos atitude, ousadia, discernimento, sabedoria para buscar a solução para as coisas desta vida. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ter bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Palavras do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então, quando nós estamos passando por tormentas, por turbulências, por dificuldades, por tempestades, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé. Fé para podermos buscar esperança.
fé para podermos buscar o bom ânimo, fé para sabermos que a nossa inquietude vai passar, a nossa inquietude será amparada através das promessas que Jesus tem nas nossas vidas. E hoje nós vamos refletir sobre a impaciência. A impaciência, ela tem tomado conta da nossa geração, uma geração que foi doutrinada a pegar o celular e ter a sua comida pronta em 5 minutos na porta da sua casa. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele disse o seguinte: você não sabe o que aconteceu. Eu encomendei uma pizza no sábado e a moça me disse: em 25 minutos a pizza vai estar aí. Olha, tinha passado 1h30 e a pizza não tinha chego. Eu liguei na pizzaria e a moça me disse: olha, a pizza já saiu para entrega, deve estar a caminho. E a pessoa me disse assim: eu esperei mais 15 minutos, peguei meu carro e fui lá na pizzaria. Cheguei lá na pizzaria, perguntei: cadê minha pizza? A moça ligou para o motoqueiro, o motoboy, e o motoboy falou: estou chegando na casa do fulano. Eu peguei, pessoa dizendo, né? Eu peguei e fui para casa. Mas eu estava tão bravo, tão impaciente, que eu parei num carrinho de lanche e comprei um lanche. E disse para a mulher: se o camarada da pizza chegar, fala que nós não queremos mais. Nós fomos para casa, comemos o lanche. Depois que nós acabamos de comer o lanche, o camarada chegou com a pizza. Olhe, este é um cenário em que nós vivemos corriqueiramente. Nós vivemos a impaciência do dia a dia a todo tempo e a todo instante. A palavra paciência, a definição da palavra paciência, ela está associada à mesma origem que vem da palavra paciente. Aquele que espera, aquele que é paciente. Concomitantemente, a oposição disso, a impaciência, é decorrente daquela pessoa que não é paciente, que não sabe esperar, que não sabe aguardar, que não sabe cumprir os protocolos, que não sabe enfrentar os processos na sua vida, que não sabe viver os dias, dia após dia, momento após momento, né? Quando nós falamos da impaciência, nós falamos de uma associação de pessoas que têm dificuldade para esperar com que as coisas aconteçam na sua vida. Da onde que vem esta impaciência? Da onde que é gerada esta impaciência? Hoje, nós vivemos um mundo caótico, onde o ativismo tem tomado conta das nossas vidas. O ativismo nos leva a termos atividades, e nós construímos um ritmo de velocidade mental, de comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, que para nós tudo tem que acontecer na velocidade em que nós imaginamos que ela tenha que acontecer. Porém, nem tudo acontece na velocidade que nós queremos. A nossa velocidade, muitas vezes, não é a velocidade que o mundo ou que Deus quer que nós tenhamos, porque as coisas vão acontecer nas nossas vidas. A impaciência tem gerado traumas emocionais na vida de muitas pessoas que não conseguem saber esperar, que não conseguem viver para poder receber algo mais para frente. Como que nós podemos identificar pessoas impacientes? Você já ficou, por exemplo, numa fila de banco e você já viu quantas pessoas reclamam na fila de um banco? Filas normalmente revelam as pessoas impacientes. Conversas
e discussões também revelam pessoas que têm comportamento explosivo, principalmente decorrente da impaciência. Se irritam com facilidade, estão sempre contrariando em discussões, estão sempre gerando polêmicas. Isso faz com que muitas vezes as pessoas se isolem, se esquivem por não se sentirem compreendidas e nem ouvidas. Muitas pessoas têm dificuldade para desenvolver tarefas pela crise de impaciência. A crise de impaciência tem tomado muitas pessoas. Muitas pessoas hoje são tomadas pelo excesso de atividades, pela síndrome do pensamento acelerado, que faz com que as pessoas desenvolvam um comportamento nocivo para elas mesmas. Sabe, eu nasci e fui criado numa cidade pequena. Meus avós trabalhavam no sítio. Tudo no sítio tinha o seu tempo certo para fazer. Tudo no sítio tinha o seu tempo correto para acontecer. Hora de tratar do gado, hora de tratar dos animais, hora de colher na horta, hora de plantar. E isso tudo virava uma rotina em que não adiantava você correr, porque se você corresse, você ia ter que repetir a sua tarefa depois. E quando nós começamos a compreender isso nas nossas vidas, nós começamos a trazer à existência alguns processos, alguns hábitos que vão fazer com que nós possamos diminuir a nossa impaciência. Nós precisamos ter em mente que fazer muitas coisas ao mesmo tempo produzirá em nós um perfil impaciente. Nós não temos que ter um perfil impaciente, nós temos que ter um perfil que sabe descansar no Senhor. Então, nós temos uma disciplina, nós temos uma organização mental do nosso dia, nós temos uma agenda, nós temos uma anotação do que eu preciso fazer, de quais são as minhas tarefas, de quais são os meus objetivos para aquele dia. Faz parte de uma organização que nos levará a termos uma vida de maior paciência, de maior controle. Nós precisamos, às vezes, trazer à existência um ambiente em que nós estamos, um ambiente agradável que nos tire do ambiente impaciente. Por exemplo, se você está trabalhando e você está ouvindo uma música agitada, você está pilhado com aquela música, o teu comportamento naturalmente será um comportamento que vai gerar ansiedade, impaciência, brutalidade na forma de conduzir as suas ações, brutalidade na forma de falar. Então, ter um ambiente agradável, seja no silêncio, ou seja com músicas e louvores que possam trazer à existência um ritmo contemplativo, faz com que a gente possa desacelerar a nossa capacidade mental para trazer um equilíbrio e nos tornarmos mais pacientes. Trabalhar as coisas negativas nas nossas vidas, muitas vezes, é contrapor aquilo que se faz de positivo. Então nós precisamos ter uma balança. Se eu estou agitado, eu preciso buscar algo que me desacelere. Se eu estou me tornando impaciente, eu preciso buscar algo que me faça desacelerar para que a paciência brote. Um outro ponto muito importante que nós precisamos, através do autoconhecimento emocional das nossas vidas, é saber que nós precisamos encarar o modelo do discipulado que foi instituído por Jesus. Termos alguém que possa nos ouvir, alguém que possa nos orientar, alguém que possa estar trazendo palavras de conforto, de ânimo
de bom ânimo para as nossas vidas, para que nós possamos conseguir encontrar caminhos, encontrar saídas, encontrar alternativas para os nossos momentos difíceis, para os nossos momentos ruins. Eu queria compartilhar com você um dos casos mais clássicos que existe de impaciência que a Bíblia nos relata, né? A Bíblia nos fala que nós temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com cerca de 75, 80 anos, ele foi chamado pelo Senhor para cumprir um propósito na sua vida. Deus estabelece para Abraão um destino. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos seus pais, sai desse território e vai para um território que eu te mostrarei. E lá, neste território, eu irei fazer com que você prospere. Eu irei fazer com que a sua descendência seja multiplicada e você será tremendamente abençoado. E olhe o que acontece com Abraão. Abraão toma aquela palavra, toma aquela promessa como sendo verdade para a sua vida. E Abraão obedece a Deus. Às vezes a gente olhando para isso, a gente não consegue ter dimensão do que isso significa. Mas isso significa que Abraão, mesmo tendo 75 anos, mesmo não tendo filhos, porque Sara era estéril, ele decidiu entender, compreender e confiar na promessa que Deus fez para a vida dele. Porém, a vida foi passando, os anos foram sendo acrescentados e Sara não engravidava. E Abraão, o pai na fé, Abraão, aquele que tinha fé inabalável, ele por impaciência, por não saber esperar, por não saber aguardar, por não saber se manter firme diante do propósito, diante daquilo que Deus tinha para ele. Abraão tem um filho com a escrava Agar, Ismael. E Abraão, tendo um filho com Agar, tendo seu filho Ismael, ele causa uma sequela na sua vida. Nós precisamos compreender que existem muitas sequelas que se acontecerão nas nossas vidas, muitas consequências que irão fazer com que nós sejamos impactados quando nós nos tornamos impacientes. Olhe, a impaciência leva com que nós possamos substituir os planos de Deus pelos nossos planos. Abraão estava imbuído de ter um plano de Deus na sua vida. Eu serei pai, eu serei esposo de Sara e terei um filho com Sara. Sara não engravida. E Abraão substitui o plano que Deus tinha para ele por um plano pessoal, como que se ele quisesse resolver as coisas com a força do seu braço. Olhe, isso gera rebeldia. A nação de Israel, a nação dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, sofrem até hoje as consequências deste ato de Abraão. Ismael, o filho de Abraão com Agar, deu origem a uma grande tribo, a um grande povo, que hoje é o povo muçulmano, que é o povo que pleiteia da nação de Israel a luta pela herança, a luta pelo território, a luta para que a Palestina possa dominar Israel. Veja bem, um ato de inconsequência
por impaciência, gerou um destino para as gerações futuras. Então, o nível de impaciência que nós temos não pode tirar Jesus do centro das nossas vidas. Quando nós nos tornamos impacientes, quando nós estamos desesperados, nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Olhando para Jesus, nós vamos tomar consciência de quais são os planos que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. E nós vamos entender que a vontade boa, perfeita e agradável vem de Deus. Então, se a tua vida hoje está pautada na impaciência, na falta de resultado, na falta de atitude, na falta de não aconteceu, aprenda a descansar no Senhor e as coisas irão acontecer da forma certa, do jeito certo, com a coisa que Deus projetou para a sua vida. A impaciência faz com que muitas vezes nós tomamos atitudes de fazermos alianças, pactos com pessoas erradas. Olhe, Abraão, um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, Abraão, ele, quando toma a escrava Agar para si, ele tem uma aliança com ela, uma aliança conjugal, uma aliança sexual, um erro. Agora, quantas alianças nós fazemos por impaciência? Quantas alianças nós fazemos com pessoas que não têm a mesma fé que nós temos? Quantas pessoas que nós conhecemos que quebraram a cara, que por falta de paciência, de esperar, passaram a carroça na frente dos burros e quebraram a cara. Lembre-se, a paciência é uma virtude dos sábios. A paciência faz com que nós possamos viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com os pactos que você faz. Cuidado com os contratos que você faz. Vou fazer uma pergunta para você. Quem de nós, até hoje, nunca comprou algo errado porque não soube esperar aquilo que era certo, aquilo que ele queria? Quando eu fui comprar a minha casa, essa casa que eu moro, uma bela casa, eu sou muito feliz nessa casa, eu sou muito abençoado pelo lar que Deus me deu, pela casa que Deus me deu, uma propriedade linda que eu tenho, pela graça de Deus. Mas, quando eu estava procurando a casa para comprar, nós íamos ver uma casa e não dava certo. Íamos ver outra casa e também não dava certo. E nós começamos, eu e a pastora Adriana, nos tornarmos impacientes porque nós queríamos uma casa. E aí um belo dia nós discutimos e dissemos assim: eu não vou mais ver casa. Eu também não quero mais que você veja a casa. E nós vamos esperar Deus nos enviar a casa que nós queremos. E aí eu e a pastora dissemos o seguinte: como é a casa que nós queremos? Ela disse: eu quero que a casa tenha 5 suítes. Uma para mim, uma para o Luiz Paulo, uma para o Luiz Felipe, uma para minha mãe e uma para sua mãe. Nós queremos também que no nosso banheiro tenha 2 chuveiros e tenha 2 cubas, para a gente poder, cada um de nós, ter o seu canto. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, e nós conduzimos a nossa visão, o nosso sonho para a casa dos sonhos que nós queríamos ter. E aquela impaciência que estava tomando conta de nós foi transformada num sentimento de que eu estou querendo descansar, porque Deus vai nos dar. Passou cerca de uns 30, 40 dias, nós estávamos passando pela rua e vimos uma faixa. Vende-se, plantão de vendas. Aquilo fritou no nosso coração e a pastora disse assim: vamos ver a casa. E nós entramos na casa.
E quando nós olhamos a casa, nós começamos pela sala, fomos para o lavabo, fomos na cozinha, fomos no primeiro quarto, no segundo quarto, na suíte do casal. E a pastora dizia assim: é a casa que nós sonhamos, é a casa que nós desejamos, é a casa que nós queríamos. E eu falei para ela assim: faz cara que você não está gostando, porque senão vai ficar mais caro. Faz cara que você não está gostando, porque senão eles vão pedir mais para nós. E assim nós visitamos a casa. E Deus nos abençoou. Eu fiz uma oferta por esta casa. O vendedor, o proprietário, aceitaram a oferta e a casa dos nossos sonhos se tornou nossa propriedade. Então, cuidado com a impaciência na sua vida. Cuidado com as alianças que você faz para que você não possa se arrepender depois. Cuidado com aquilo que você pede, com aquilo que você traz à existência, porque a impaciência gera destinos comprometedores. Comprometem a história das pessoas, comprometem o destino, comprometem a herança que Deus tem para cada um de nós. Afinal de contas, quando as atitudes são movidas por impaciência, por não sabermos esperar, a impaciência gera frustrações e decepções. Você imagina que nesse caso da minha residência, se por impaciência tivesse aceitado ou comprado qualquer casa, eu estaria hoje vivendo uma frustração, uma decepção. E aquilo que Deus tinha preparado para mim, aquilo que Deus tinha me dado como um sonho, eu não teria nas minhas mãos. Então, eu queria que você pudesse refletir nesse contexto, viver isso tudo e saber que nós precisamos trabalhar os nossos níveis de aceitação emocional para que nós possamos viver a plenitude da bênção que Deus tem para cada um de nós, sabe? A impaciência, ela também produz rejeição do tempo ou do momento certo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós somos impacientes, nós não aceitamos o kairós de Deus, né? Eu queria explicar isso para você. O tempo do homem é o tempo cronológico, é o cronos, é o relógio que conta o tempo por minutos, por horas, por dias, meses, anos, décadas, séculos. O tempo cronos. O tempo de Deus é o tempo kairós. O kairós é o tempo de Deus, onde para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Quando o homem é impaciente, ele quer abreviar o kairós de Deus. E quando ele tenta abreviar o kairós de Deus na sua vida, ele só colhe amarguras, só colhe problemas. Olha, o que nós devemos fazer? Buscar um alinhamento entre o tempo do homem, o tempo cronos do homem, com o tempo de Deus, com o kairós de Deus, para podermos gerar um momento perfeito, um momento onde o tempo do homem e o tempo de Deus estão alinhados. O tempo perfeito se chama Aionos. É o tempo onde a vontade do homem e a vontade de Deus se coincidem, onde os projetos do homem e os projetos de Deus se alinham, onde os tempos se alinham para nós podermos viver os melhores tempos da nossa vida. Eu declaro, eu profetizo e eu abençoo sua vida. O Aionos de Deus chegou sobre você. O Aionos de Deus vai trazer à existência um rompimento sobrenatural. O teu tempo será alinhado ao tempo do Senhor. E o teu novo tempo, o Aionos,
trará à existência a vida abundante para a sua vida, evitando sofrimento, evitando dores, evitando prantos, vivendo e acontecendo, para que você possa saber que o Senhor é o teu Deus. Amém? Então, quando nós queremos vencer a impaciência, quando nós queremos vencer esse decreto que a alma grita dizendo, vai lá, resolve, vai lá, dá um jeitinho, nós precisamos começar a nos controlar. O primeiro passo é, nós precisamos saber que Deus continua agindo nas nossas vidas. Então, diante de todo e qualquer nível de impaciência que você tenha, lembre-se, Deus é contigo. Você entregou a sua vida para Jesus. E a sua vida, quem cuida é o Senhor. A conversão, a nossa conversão, é entregarmos o nosso coração para Deus e falar, Deus, quem cuida é o Senhor. Quem zela é o Senhor. Quem estabelece o destino é o Senhor. Então, se é Ele que cuida, se é Ele que domina, se é Ele que governa, se é Ele que conduz, nós devemos ter paciência, porque todas as coisas irão acontecer no tempo certo, do jeito certo, da forma correta. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um verso muito conhecido, um verso que tem sido apropriado, né? Nessa época que nós estamos vivendo de assolações, diz o seguinte, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante isso, né? O profeta Isaías, o profeta Jeremias, que está escrevendo crônicas, né? O homem que escreve crônicas, ele diz assim, o meu povo, se o meu povo, quem que é o povo de Deus? É aquele que chama pelo nome dele, aquele que confia nele, aquele que se humilha, aquele que se coloca diante do Senhor. Meus queridos, o povo de Deus tem direito a decretos que vêm do céu. E o povo de Deus não pode achar que vai sarar a terra que não é de Deus. A promessa é para o povo de Deus. Então, quando nós entregamos a Deus o nosso coração, nós nos tornamos o seu povo, nós nos tornamos a geração eleita, nós nos tornamos sacerdócio real. Nós passamos a confiar nele, porque é dele que vem o nosso socorro. A promessa de Deus é para o seu povo, para aqueles que são filhos, para aqueles que entregaram o seu coração ao Senhor, se arrependeram dos seus maus caminhos, confessaram os seus pecados e tiveram a sua terra sarada, a sua terra, a terra do seu povo. Amém? Então, nós precisamos compreender isso. Muitas vezes nós queremos mudar o Brasil e não estamos mudando o povo de Deus. Nós queremos mudar a nação, mas nós estamos sendo impacientes e não estamos salvando as famílias que compõem a conduta da nação. Assim nós precisamos transformar a nossa forma de agir e a nossa forma de ser. Amém? O Mylon está nos dizendo o seguinte, infelizmente, a impaciência muitas vezes não nos deixa pensar ou até mesmo ver o óbvio que está à nossa frente. É exatamente isso, Mylon. A impaciência, ela gera um imediatismo. E imediatismo a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então amanhã a gente vai falar sobre imediatismo e a gente vai falar hoje sobre essa inconsequência das impaciências nas nossas vidas. Nós precisamos, quando confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida a Ele,
sabermos que o nosso coração deve estar sossegado e tranquilo. A tua vida deve ser controlada, as tuas emoções devem estar quietas. Aquietai-vos, eu sou o seu Deus. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São as palavras que Jesus tem nos dado, são as fortalezas que o Senhor tem nos revelado para enfrentarmos as nossas crises emocionais, para enfrentarmos as nossas ansiedades. Amém? Então, confie na promessa de Deus, confie no propósito de Deus, confie na presença. Lembre, promessa, proposta e presença. 3 coisas que nós precisamos ter: promessas, propostas, propósitos e presença. 3 P's, né? Promessa, propósito e presença. Que Deus possa, através dessas 3 coisas, fortalecer-nos para que nós possamos romper a impaciência, né? Muitas vezes, né, será somente você e Deus. Mas creia, confie, exercite a tua fé. Será suficiente. Você e Deus é tudo que é necessário para viver um rompimento na sua vida. Amém? Olha, quando nós passamos a confiar, é como o agricultor, né? O modelo do agricultor, né? O agricultor, ele sabe que existe o tempo certo para lançar a semente na terra. Mas o agricultor também sabe que para lançar a semente na terra, ele precisa preparar a terra previamente. Então o agricultor prepara a terra, o agricultor ara a terra, o agricultor estabelece o seu sonho, o agricultor pega a semente, lança a semente e com paciência ele sepulta a semente para que a semente morra e possa germinar. Para que a semente germinando cresça, se desenvolva e floresça, para que ela possa frutificar. Então a impaciência é nós nos tornarmos pacientes, vencer a impaciência pela paciência, para que nós possamos esperar os processos acontecerem e vivermos o tempo certo, enfrentarmos as nossas situações, as nossas adversidades e saber que Deus não irá abreviar se o processo não for concluído, se o processo não for completo. A abreviação vem sobre as nossas vidas, mas quando nós abreviamos o processo, o tratamento de Deus, para que possamos colher o fruto no tempo certo, da forma certa. A dona Vera Mota está nos dizendo perseverança. É exatamente isso, dona Vera. Quando nós nos tornamos pacientes, nós nos tornamos perseverantes. Muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos desenvolver esse comportamento nas nossas vidas. Tiago 5,7 fala o seguinte, olha que palavra linda para as nossas vidas. Sede, pois, irmãos, pacientes até o fim dos tempos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva que faz a terra germinar, que faz o fruto crescer e que faz o fruto ser viçoso. Amém? Então, que nós possamos transformar todo o nível nosso de inquietude, de impaciência, de não sabermos nos comportar diante de quando Deus fala assim, espera mais um pouquinho, num nível de paciência nas nossas vidas, para que isso não seja uma emoção traumática, um sentimento negativo nas nossas vidas, mas que o espera mais um pouquinho de Deus possa ser um tratamento para o nosso comportamento, um tratamento para que nós possamos estar firmes, fortes,
olhando para a promessa, com Jesus sendo o centro das nossas vidas. Amém? Gálatas 6:9 está nos dizendo: e não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. Ou seja, não canse de plantar a paciência, não canse de plantar o bem, não canse de buscar os objetivos que Deus tem para a sua vida. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha que interessante, a tribulação, né? As tentações, as adversidades, os problemas, as angústias, as aflições deste mundo, as tribulações produzem paciência. Nas tribulações, nós somos tratados no nosso eu. Nas tribulações, nós somos tratados no nosso ego. Nas tribulações, nós somos tratados na nossa fé, para podermos aprender a confiar em Deus, sermos pacientes na espera da promessa. Porque olha aqui o que Romanos continua nos dizendo: a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lança fora toda a impaciência da sua vida. Aprenda, nos teus momentos de dificuldade, a trazer à existência a esperança, que não traz confusão e que gera o amor de Deus nas nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos amparar, para nos conduzir, para nos tratar. Eu queria te convidar para orarmos hoje. Eu tenho certeza que se você assistiu essa live e o seu coração impaciente tem feito com que você pudesse pensar em desistir ou estar desistindo das suas batalhas, das suas lutas, hoje o Senhor está dizendo: renove a sua paciência, renove a sua esperança. Olhe para o amor de Deus na sua vida. Olhe para o consolo que o Espírito Santo tem para você. Permaneça-se firme, confiante, indesistível, e você verá a tua vida sarada, curada e transformada em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Eu queria selar essa palavra com essa nossa oração, para que tudo aquilo que precisa ser tirado da sua vida seja hoje tirado, e que tudo aquilo que Deus tem para acrescentar seja lhe dado em forma de graça, de amor, de esperança, de paciência. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, muitas vezes nós atropelamos válvulas, atropelamos o nosso entendimento, passamos na frente, Senhor, por impaciência. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer à existência hoje um nível sobrenatural de cura, para que nós possamos, meu Pai, produzir paciência em nós, uma paciência que nos leve a vivermos a esperança que não traz confusão, a esperança que gera vida, a esperança que nos aproxima do Teu amor, que nos aproxima, Senhor, do Teu Espírito Santo. Pai, que hoje os céus se abram sobre as nossas vidas, que os aflitos, Senhor, possam encontrar amparo, que aqueles que estão cansados, meu Pai, possam encontrar sossego e descanso. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, e que os cansados e oprimidos
deveriam buscar-te. E nós hoje, Senhor, queremos tomar posse desta palavra, que nós possamos viver dias novos, dias incríveis. Pai, liberta-nos das nossas emoções traumáticas. Liberta-nos, Senhor, desse ativismo que tem transformado o nosso comportamento em um comportamento que tem se movido, que se moldado, meu Pai, pela inconsequência do imediatismo, pela inconsequência da imprudência, da falta de impaciência, Senhor. Da falta de paciência, pela impaciência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, que nós sabemos esperar, que nós sabemos ouvir, espera mais um pouco de Ti, Senhor, e possamos nos alegrar com isso tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos a Ti. Pai, cura, sara, restaura, transforma, edifica, restitui, Senhor, as nossas vidas, para que possamos viver a plenitude, a maturidade e a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Pai, que haja rompimento, que haja bênçãos, que os céus se abram sobre as nossas vidas e que nós possamos conquistar, Senhor, que o domínio, o poder, a autoridade e o governo venha sobre as nossas mãos, Senhor, e que nada possa fazer com que o Senhor Jesus deixe o centro das nossas vidas. Assim te pedimos e assim te agradecemos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, muitos de nós temos sido impactados no nosso pensamento por setas que o inimigo tem lançado, por problemas que têm aparecido. Eu gostaria que você pudesse saber que diante de uma tempestade que se levanta, também se levanta aquele que nos prometeu, que é fiel e justo. Se você tem enfrentado tempestades, faça dessas suas tempestades a tua esperança, a tua forma de exercitar a tua fé, para que você possa ter uma oportunidade de dar grande testemunho. O teu testemunho virá através das oportunidades que estão surgindo. É tempo de intensificar a luta pela conquista, a luta que nos trará a vitória. Eu creio, eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu tenho convicção que o Senhor nos levará a grandes resultados, a grandes conquistas. Não duvide, creia, confie, persista, persevere. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos livre de todos os males. Amanhã nos vemos às 7 horas, em nome de Jesus. Beijo no coração, shalom, shalom, shalom. Amo vocês. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o